Nós vamos mencionar um pouco sobre a questão de primeiros socorros com engasgo. Durante muito tempo, teve as questões que foram discutidas de como fazer, por que fazer, se deveria ser feito só de uma forma. E a gente, quando era criança, talvez pode ter ocorrido com você, a mamãe dá tapa nas costas para socorrer as crianças. É engraçado que parece que mãe sempre tem razão. Com o tempo, foram surgindo alguns pontos e foram observando que os golpes nas costas, eles não estão errados. Então nós iremos observar durante esta apresentação. Eu sou Davi Prado, instrutor de segurança do trabalho. Sou instrutor para trabalhos em altura, espaço confinado, pontes volantes, plataformas elevatórias, instrutor de CIPA, educador ambiental, instrutor de manuseio de produtos de limpeza, brigada de incêndio, prevenção contra acidentes domésticos, entre outros que nós vamos, durante a vida, aprendendo e nos qualificando. Com certeza eu aprendi muito com as pessoas as quais estiveram do meu lado e também estão, com membros da CIPA na empresa com a qual eu trabalho, com o bombeiro, com o gestor de segurança do trabalho, com membros da brigada de incêndio, com encarregados, com pessoas que fui em outras empresas também para poder participar de treinamentos e dar treinamentos e seminários. Enfim, a vida é um grande aprendizado. E nesse fato a gente pode aprender e também nós conseguimos ensinar quando aprendemos. E quando aprendemos, ensinamos. E quando ensinamos, aprendemos. A vida é um ciclo maravilhoso. Portanto, esse vídeo não é remunerado, não peço monetização em nada. A única coisa que desejo é que as pessoas tenham conhecimento. E conhecimento é capaz de salvar a vida em todos os sentidos que nós possamos imaginar. Para onde nós vamos, se você for para uma trilha, se você souber como que ela é, talvez você nem vá, porque ela pode colocar em risco a sua vida. Se você for a visitar um bairro, determinado horário da noite, ou do dia, ou da semana, se souber que ele é um lugar violento, talvez você não vá para salvar a tua vida. E quando nós temos conhecimento, é fundamental para viver. Então, até em algumas partes de crenças, esse conhecimento ele pode conduzir à eternidade. E é isso que a gente pensa na questão do nosso dia a dia, dos nossos conhecimentos. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento. Primeiramente, nós precisamos de prevenir, educar. Quando se trata de primeiros socorros, a gente precisa de identificar o que está acontecendo, pedir ajuda, proporcionar os primeiros socorros, a pessoa especializada irá agir e depois o serviço de saúde, e assim vai se formando o ciclo. Primeiro ponto, educação. Nós vamos falar sobre engasgos, que é a famosa obstrução de via aérea por corpo estranho. Como isso pode acontecer? Pode acontecer uma alimentação, aquele churrasquinho gostoso, um pratinho de berinjela, ao beber. Então, há diversas formas que a pessoa pode se engasgar, inclusive até por patologia. É importante nós sabermos como nós podemos agir. Então, nós vamos ver como identificar, de que maneira nós podemos solicitar ajuda e iniciar as manobras.
Então, quando acontece o engasgo, qual que é o ponto interessante se acontecer conosco ou se porventura for acontecer com uma outra pessoa? Então, os profissionais das empresas, que são da Brigada de Incêndio, vocês são multiplicadores em passar as informações e conhecimento a terceiros, aos trabalhadores que estão sob os seus cuidados. E como que nós podemos fazer isso? Nós devemos e podemos pegar o nosso conhecimento e transmitir a outros. Então, quando a pessoa sofrer engasgo, se ela estiver no apartamento, o que ela deve fazer? Será que usar uma cadeira para se autodesengasgar? Tentar fazer manobras por si só? Se for na empresa, no refeitório já faça o sinal de engasgo, para poder solicitar ajuda. Mas se você estiver na sua casa, ou na empresa, no escritório, procure por lugar que tem movimento. Na empresa, onde você vai, geralmente no pátio, é local que tem bastante movimento de pessoas. Para que, se você perder a consciência, as pessoas possam fazer as manobras adequadas e salvar a sua vida. E também, se você estiver na sua casa, no apartamento, se engasgar sozinho, não pense que nós somos autossuficientes para poder fazer o nosso próprio socorro, embora em muitos casos temos orientações, e nem irei mostrar sobre o autossocorro nesse momento. Mas pegar e solicitar ajuda, e para o lugar que tem outras pessoas, possivelmente alguém tem conhecimento para poder te socorrer. Dessa forma, nós iremos falar durante essas apresentações sobre 3 métodos de desengasgo. Vamos lá? O que é engasgo? Engasgo costuma ocorrer nas vias aéreas quando a pessoa fica repentinamente bloqueada, de forma seja total ou parcial. O indivíduo não consegue respirar. Então, na questão do engasgo, existe a parte do esôfago com a via aérea. Aí nessa imagem do lado esquerdo a gente pode observar 3 pontos da pessoa. Então, a pessoa está respirando. Outro, a pessoa está deglutindo, comendo. Já ouviu falar sobre que a gente não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo? Então nós não conseguimos, na prática, ter o esforço excessivo da alimentação com a respiração contínua. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados e como que acontece alguns engasgos. Mas primeiro vamos ver o que é engasgo. Observe aí na imagem do lado esquerdo, eu não sei se eu não coloquei a canetinha, do lado esquerdo aqui está o esôfago e está do lado esquerdo as vias aéreas. Então, quando nós estamos comendo, a epiglote ela vai abrir, é como se fosse uma tampinha. As pessoas mais antigas talvez lembram que os ônibus, isso aí pessoas que trabalham, pessoas que têm mais de 50 anos, os ônibus antes o escapamento dele era para cima. Aí ele tinha uma tampinha. Conforme acelerava, aquela tampinha abria para a fumaça sair. E ela era fechada para não entrar água dentro do cano do escapamento. Então nós temos mais ou menos como se fosse essa válvula. Na verdade, ela tem. Então, quando nós estamos fazendo o esforço de nos alimentar, ela fica fechada. Essas vias aéreas, elas entram para os 2 pulmões, em que ali está a parte que entra o ar. Esse ar tem o oxigênio, aí não vamos entrar nesse aspecto, tá certo? E no caso do lado direito, conforme a imagem, essa parte do nosso esôfago, ele é onde vai descer para a alimentação, tá certo? Então, quando não funciona perfeitamente, conforme na imagem,
a alimentação ela pode ir para o lado em que está a entrada e a saída do ar. É onde acontece o engasgo, fica obstruída nossas vias aéreas, tá certo? Então, primeiramente, isso é engasgo. Agora nós iremos ver como que as pressões serão importantes para a gente solicitar o socorro. Mas quais são as principais causas de engasgo? No caso de comer, se a pessoa come rapidamente, então a tendência assim, você está atrasado e você quer comer algo. Aí você corre e nesse caso pode acontecer o engasgo. Comer sem mastigar adequadamente, pode acontecer o engasgo. Às vezes até no trabalho, você fala, puxa, eu tenho que ir no banco, e come correndo, é um momento que pode ter engasgo. Por isso que é importante todos observarem, não ficar olhando para os outros, mas observarem a atitude dos nossos colegas próximos. Então, se você vê alguma situação que o seu colega de trabalho ele está em apuros, o que você irá fazer? Socorrer ele, realizar as manobras adequadas. Tá certo? Então, por exemplo, comer andando. Você está concentrado na sua alimentação ou você está concentrado numa atividade secundária? Ou se você está concentrado numa atividade secundária, pode acontecer o quê? O engasgo. Outro ponto que pode ocasionar o engasgo: comer mexendo no celular. Porque o seu foco não está no alimento, o seu foco está no que você está vendo e pode acontecer a distração e nisso você exagerar na sua respiração e acontecer o engasgo. Outro fato que pode acontecer, e isso é muito comum. No final de semana você está com as pessoas, com as famílias e todo mundo está rindo, aí acontece o engasgo. É tão comum que quando as crianças estão gargalhando, não coloque nada na boca das crianças. E criança dá aquela gargalhadinha gostosa, não é? Estou até imaginando a criança na gargalhada, o bebê. E quando a criança está chorando também é um perigo, um sinal preocupante de acontecer o engasgo. Quais são os tipos de engasgo? Então, no caso, pode acontecer de forma leve quando apenas a via aérea está bloqueada. A pessoa consegue ainda falar. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente pode solicitar com que essa pessoa tosse. E a pessoa, quando isso acontece, não precisa se tentar colocar o dedo na boca para poder tirar o material para fora. No caso, a própria tossida da pessoa já é um método de socorrer. Aí você pode dar pequenos golpes nas costas. Já no engasgo grave, ou bloqueio total, a pessoa não consegue ter uma ação própria. Aí já afeta a respiração e a fala. Aí a pessoa vai ter asfixia e, nesse caso, terá que entrar com algumas manobras que nós iremos ver. Nesse caso, sobre os engasgos, e essa aqui é a primeira vez que eu estou falando sobre o assunto, pessoal. Primeiro, reconhecer a emergência, o socorrista decidir ajudar, ações antes de ajudar, identificar o que há de errado e aplicar os primeiros socorros. Então, fique atrás da pessoa que está engasgada, coloque os braços dela em volta da cintura dela, como se fosse. Feche os punhos, posicione logo acima do umbigo e faz um movimento em J. Aí faça a compreensão para desengasgar. Então esse é o mais comum que nós conhecemos. Mas porém, esses vídeos não vão abrir no YouTube, que são muito interessantes, que é da APH,
porque eu não sei abrir um vídeo no YouTube fazendo a apresentação. Então, eu não irei apresentar esse daí, tá certo? Mas aí como que vai acontecer os primeiros socorros? Os primeiros, então, dessa maneira em que são feitos os primeiros socorros. Tudo bem? Então fica aí para vocês tirarem proveito do que nós consideramos.